Oi, meus amores! Tudo bem? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Vocês sabem, né, que eu adoro vocês, eu adoro estar juntinho de vocês. E para estreitar mais os nossos laços de amizade, né, a gente não podia deixar de ter a nossa aula da Escola da Inteligência, não é verdade? Amores, para nossa aula, eu gostaria que vocês pegassem um livro de vocês, tá bom? E abrissem na lição 3. Que a lição 3 ela fala sobre pensar antes de agir e reagir, construção de relações saudáveis. Amores, no livro de vocês, a gente vai vivenciar, na aula 1, a historinha A Matemática da Emoção. Porém, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai trabalhar nessa aula. Eu vou falar sobre essa história e vou ler só algumas partezinhas para a gente se norteando e entendendo o que é que foi acontecendo na história. E no final da história a gente vai comentar. Vocês têm a história no livro de vocês e depois vocês dão uma lida bem completa, tá? Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir explicar bem e vocês vão conseguir entender qual é o propósito dessa história. Combinado? Amores, essa história trata o seguinte. Cadu, ele tem um irmão mais novo e como irmão mais velho, né, que parece que é uma regra, mas na verdade não é, tá bom? Tudo ele colocava a culpa no irmão dele. Então, aí nessas primeiras imagens, fala que Cadu tinha perdido o fone de ouvido e ele botou a culpa no irmão. Pediu para que o irmão procurasse o fone de ouvido dele, desse conta do fone de ouvido. A mãe deles, quando vê a discussão acontecendo, chega rapidamente no quarto e fala que o irmão dele primeiro começou a se defender. Eu não sei onde é que tá e tal. E a mãe, quando chegou no quarto, para acabar com a confusão, disse: Cadu, você é que deixa as coisas em todo lugar, mas o seu fone está no armário. Daí passou. Cadu resolve jogar videogame com o irmão dele, o Rafael, né, o irmão mais novo. No meio do jogo, Rafael faz um gol. Era um jogo de futebol, Rafael faz um gol. Quando o Rafael comemora, o Cadu não gosta da comemoração. Por quê? Porque ele fica com raiva naquela hora e meio que ele acha que o irmão dele não poderia ter ganho nessa situação. Resumo da história, já gera outra confusão e daí ele começa a dizer coisa com o irmão dele, né, com o Rafael, dizer que ele é um fraco, que ele vai chorar, e o Rafael, como não protege a emoção dele, realmente fica muito triste. O pai dele chega no momento dessa discussão e reclama que não aguenta mais ver os filhos discutindo, né, que isso não deveria ser assim. Horas depois, eles vão jantar, né, vão para a mesa do jantar. Quando todo mundo já está lá comendo, aí na jarra de suco só tem um pouco de suco. Quando o Rafael vai pegar, Cadu não deixa, diz que o suco é dele. Só que Rafael lembra a Cadu que ele já tinha tomado 2 copos de suco. Mas para Cadu não fazia diferença, porque é ele que queria o suco. E daí os pais, quando vão questionar essa atitude de Cadu, Cadu sai irritado e diz que os pais só são a favor de Rafael. Meio que ele tem aquele problema do coitadismo, né? Se faz de vítima e acha que todo mundo só é a favor do Rafael e eu que sempre sou errado. Beleza. Aí, quando o Cadu chega na escola, o professor dele resolve dar uma aula de matemática diferente, que é o que ele chama de matemática da emoção. Quando o professor sugere que vai dar essa aula de matemática, os alunos começam a questionar: oxe, matemática da emoção, como assim? Aí ele vai e explica a seguinte fórmula, né? Vou até citar dessa forma. Na matemática da emoção não existia contas exatas. A lógica não é suficiente. Nela só multiplica quem aprende a dividir, só aumenta quem aprende a diminuir e só recebe quem aprende a dar. Aí todo mundo ficou, oxe, que loucura é essa? O que é que esse professor está querendo chegar com isso? E Cadu estava até desatento, mas quando o professor puxou essa conversa, ele começou até a prestar mais atenção. Aí o professor questiona com a turma, quem é que se acha forte aqui? E todo mundo começou a levantar a mão dizendo que se achava os fortes. E ele começou a questionar, forte em que sentido? Né? Começou a fazer algumas perguntas para a turma, e essas perguntas que ele fez com que Cadu refletisse sobre as atitudes dele com o irmão. De repente o sino toca e eles têm que ir embora. Quando o Cadu sai da sala pensativo, ele já visualiza que lá na frente está o irmão dele, Rafael, com 2 amigos sorrindo, muito, muito contente. E daí ele pensa, poxa, Rafael quando está em casa, ele não fica feliz assim. O que será que acontece? Aí, quando ele chegou no carro, ele foi tentar puxar a conversa com o irmão e perguntou, e aí, Rafael, o que é que você estava rindo com os seus amigos? Aí ele falou, nada de importante. Por que Rafael respondeu assim?
porque Cadu nunca foi de se importar com ele. Toda vez ele tentava chegar próximo de Cadu, mas Cadu nunca se importava com ele. Então, assim, para ele deu aquela resposta e achou que nem pensou que Cadu estava com tanto interesse. Cadu, no outro dia, foi para a escola novamente e o professor de matemática chegou com uma imagem. Né? Essa imagem que vocês estão vendo aí no livro de vocês e aqui no vídeo, que parece 2 rostos ou um vaso. E aí ele pergunta à turma, o que é que vocês estão vendo? E a galera começa a bagunça. Eu estou vendo 2 rostos, não, eu estou vendo um vaso. E daí o professor começa a puxar deles sobre a questão de como a gente vê as coisas. Se a gente tem um olhar unifocal, vê aquilo, não. Tinha gente que batia na tecla. Não, ali é um vaso. Tem gente que batia na tecla. Não, ali é um rosto. Só que o professor explica que são as 2 imagens. Depende da forma como a gente vê. Então, quando a gente tem uma visão unifocal, a gente vê as coisas só por um ângulo. E quando a gente tem uma visão multifocal, que é o que o Dr. Augusto Cury explica tão bem, né, nos livros da Escola da Inteligência, né, e nos livros dele, quando a gente tem uma visão multifocal, a gente consegue ver as coisas por outros ângulos. E daí isso puxou ainda mais a reflexão de Cadu sobre quantas vezes ele só olhou o lado dele e nunca parou para olhar o lado do irmão dele que estava sendo agredido, com a forma como ele tratava, como ele falava. Os pais dele também sofriam com aquela situação, mas ele só olhava o lado dele. E a partir daí, o Cadu começou a realmente querer mudar. Daí, quando o Cadu foi jogar novamente videogame com o irmão dele, que o irmão dele estava ganhando, ele, quando pensou em agredir o irmão, lembrou do que tinha aprendido na aula da matemática da emoção. Daí, prontamente, os pais correram para a sala, já esperando que ia ter uma confusão. Para surpresa dos pais, não teve confusão, porque naquele momento, o Cadu começou a administrar as emoções e dividir para multiplicar, somar, subtrair, para que ele conseguisse diminuir aquela raiva por estar perdendo e aumentar o amor entre ele e o irmão. E assim começar a multiplicar a paz dentro de casa. Foi basicamente isso que aconteceu. A história é maravilhosa. Leiam todos os detalhes que eu sei que vocês vão amar. Conversando, né? Pensando sobre a história, vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então eu queria que vocês me respondessem. Cadu sentia-se muitas vezes injustiçado e atribuía a Rafael a culpa pelas discussões que tinham. Você acha que ele tinha razão para se sentir assim? Por quê? Você acha que sempre só era o Rafael o culpado? E ele se sentia sempre injustiçado. Ele tinha razão para isso? Eu acho que não, né? Porque no final da história a gente percebeu que o coitado do Rafael só queria estar perto do irmão. Mas o irmão sempre querendo ser o dono da razão, sempre o coitado, ninguém é seu irmão mais velho, depois que chegou o irmão mais novo, ninguém liga para mim. Amores, não é assim, meus amores. Os irmãos mais novos chegam para somar, para a família crescer e para o amor aumentar. Nunca tem os irmãos mais novos do que vocês como um peso, assim como os mais velhos. Vocês chegaram para somar na vida deles, assim como eles somam na vida de vocês. Assim como todas as pessoas da nossa família são os nossos pais, né? Que estão sempre perto, aquele primo que está morando na minha casa. A gente tem que só multiplicar o amor, tá bom? Quanto mais amor, melhor. O amor nunca é demais. Vamos amar, amar e ser amado também, né? Próxima pergunta. O que você pode compreender da fala do professor Benet? Na matemática da emoção não existem contas exatas. A lógica não é suficiente. Nela só multiplica quem aprende a dividir, só aumenta quem aprende a diminuir e só recebe quem aprende a dar. Eu acho que eu adiantei, não foi a historinha? Quanto mais amor se multiplica. Então, o que é que a gente pode aprender com tudo isso? Refletir sobre nossas ações, como a gente age com as pessoas, como às vezes a gente pode ser agressivo e afastar as pessoas da gente. Vamos ser amorosos, né? Vamos querer as pessoas sempre perto da gente, dividir o amor com todo mundo, né? Para que ele se multiplique cada vez mais. Combinado? Amores, próxima pergunta. O que a imagem apresentada pelo professor Benet nos ensina sobre pensar antes de agir e reagir? A imagem lá que parecia um vaso ou 2 pessoas, 2 rostos. O que é que a gente pode relacionar com pensar antes de agir e reagir? Que muitas vezes a gente tira a nossa conclusão de cara. Reagiu sem nem pensar antes. Então, antes de eu dizer é um vaso, usando o exemplo, é um vaso, são 2 rostos.
vou pensar, eita, eu acho que eu posso ver as duas coisas. Sempre que eu parar para pensar antes de agir ou reagir, com certeza eu consigo a melhor resposta. Mas se eu reagir na pancada, aí não dá certo, né? Sempre um lado vai sair perdendo. Então vamos pensar antes de agir e reagir e olhar de forma multifocal, né? Não unifocal. Não é uma coisa só. Pode ter várias respostas, várias soluções para um problema só. Combinado? Próxima pergunta. Como uma pessoa forte e uma pessoa frágil reage diante dos nãos da vida? Bom, eu sei que vocês concordam comigo, né? Porque vocês são muito espertos. E a gente já vem falando muito nos outros anos anteriores sobre pensar antes de agir, reagir, né? Sobre esses não. Como é que uma pessoa forte e uma pessoa frágil reagem? Digamos que uma pessoa forte, quando leva um não, usa esse não como um degrau para buscar uma solução e avançar na vida. Digamos que uma pessoa frágil vai ficar triste, vai desistir, vai ficar decepcionada e não vai seguir. Então, quem a gente quer ser? O frágil ou o forte? Pensa aí. Próxima pergunta. O que levou Cadu a ter coragem de assumir suas dificuldades? E quais foram as consequências dessa atitude? Concordam comigo que depois que Cadu pensou, ele conseguiu ter uma reação diferente? Então, quais foram as consequências disso? A paz dentro de casa foi a primeira. A amizade com o irmão, né, voltou, os pais ficarem felizes e todo mundo sair ganhando com isso. Então, o que levou Cadu a ter coragem de assumir suas dificuldades foi ele parar e pensar. Fora que é lógico que a aula do professor ajudou bastante sobre a matemática da emoção. Beleza? Uma pessoa é mais corajosa quando ofende e parte para a discussão ou quando pede perdão e reconhece seus erros? E aí? É fácil a gente se arrepender e pedir perdão? Fácil não é não, a gente precisa ter muita coragem, não é? Por quê? Ofender e partir para a discussão é muito fácil, bateu, levou. É para ser assim? Não, 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 não. Da mesma forma que a gente se ofende, que a gente se machuca, o outro também vai se machucar. Então, eu não devo querer isso para o outro, da mesma forma que eu não quero isso para mim. Combinado? Você teria coragem de reescrever a sua história? E aí? Coisas que você já errou lá atrás, será que você tem coragem de consertar hoje? Será que alguém vai fazer isso e vai me dizer? Conto com vocês para isso. Combinado? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tenha a mais legítima das ambições. Ambicione ser feliz. Amores, que saudade de vocês! Muita, 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 muita saudade. Ó, beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau!